Olá a todos, começando mais um Cinematografia número... Eita, 47? 47, 47. exatamente, gente, 47, hein? Ninguém segura. Vamos que vamos. Nossa, que animação! Só que não, né? Ué, Olha, gente, chegamos no nosso Cinematografia 47 para falar hoje sobre um filme que eu duvido que você tenha assistido. Eu já começo com uma provocação, porque eu realmente duvido que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, conhece esse filme. E já se conhecer, vai escrever aqui quando viu, como é que foi, etc. Porque hoje Cinematografia vai fazer uma grande homenagem a uma pessoa que a arte perdeu nessa última semana, que é o Glenn Hansard, e o filme é Once. E eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonese. E eu sou um barco afundando. Oh my God, ele está impactado, gente. Vocês estão Ixi, ouvindo isso? Jason Sinking Boat. Uhum. É isso, né? É isso. É Essa é a muito referência. bonito. Oh, meu Deus, esse que filme é filme muito lindo. bonito Eu, mesmo. eu vou abrir já dizendo o seguinte: esse filme tá aqui, sim, porque a gente está homenageando o Glenn Hansard, que faleceu nessa semana num acidente de moto, depois que ele voltava de um pequeno show na Irlanda, em Dublin mesmo, que é onde ele nasceu, onde ele atuava boa parte da vida. E, poxa, gente, 56 anos é muito jovem aí, ainda produzindo, fazendo um monte de coisa. E claro que na hora veio para mim tudo o que eu lembrava desse músico maravilhoso, que eram dois filmes dele. Inclusive, falei um pouco disso no Instagram essa semana. é, que são dois filmes sobre música. Glenn Hansard era músico, mas ele estava Uhum. sempre participando de filmes sobre música. O primeiro foi The Commitments, que inclusive eu super indico aqui para que vocês assistam, que é sobre soul. E aí vem o Once, que é o que a gente vai usar hoje aqui para fazer a nossa análise, que é de uma delicadeza ímpar. Então, esse filme está aqui por dois motivos. Em primeiro, para homenagear, mas em segundo, porque de fato sempre foi um filme que eu quis falar. Eu assisti esse filme várias vezes e assistindo agora pela, sei lá, terceira ou quarta vez, depois de muitos anos, acho que fazia 10 anos desde a última vez que eu tinha assistido, foi tão bom relembrar algumas coisas e principalmente por conta das músicas que eu sei de cor, todas as músicas desse filme, essa trilha sonora. Então, é essa a motivação do porquê a gente está aqui hoje. Eu já conhecia o Glenn Hansard, na verdade, pelos álbuns dele. Ele era um dos nomes mais expoentes do folk, né, um grande cantor, um grande compositor, Uhum. ou como a gente chama em português, cantautor, né, que tanto compõe como canta Existe? também. Né? Existe, pelo que eu estava vendo, essa palavra horrível existe. Que é a Meu tradução Deus. de singer-songwriter, que é como eles unificam né, no inglês as duas frases, mas as duas expressões, na verdade. E assim, eu o conheço por dois álbuns, né? O Between Two Shores, que é um álbum excelente, e um EP dele chamado A Season on the Line, muito bom também. E eu conheci a trilha sonora do Once, porque eu sou um profundo conhecedor de músicas deprimentes. E Falling Slowly é uma música que já me acompanha há décadas. E aí eu conheci, claro, a trilha sonora do filme por conta dessa música, que rendeu um Oscar para ele, para Marquera também, Uhum, né? Como a uhum. gente vai falar mais para frente. E aí conheci então a trilha sonora belíssima desse filme, que também é igualmente muito especial, né? Então, tanta gente para morrer aí, Deus foi pegar logo um dos expoentes do folk, uma grande pena. Se Os foi uma bons pessoa morrem triste, antes, né? os bons e os tristes. Sempre. É engraçado que, como quem nos assiste deve imaginar, eu não tinha nem assistido o filme ainda, já que eu sou o feliz da turma. Eu também É. não. Então, eu Olha que absurdo. O feliz e o triste. também E não pra conhecia variar, o o no meio artista dos dois, também. sou a única que conhecia. Também não conhecia o artista também, mas eu achei o filme um chuchu, bem legal mesmo, bem interessante. É, bom, a gente vai discutir bastante sobre.
Ô, Fer, acho que você podia aproveitar então e tentar dar uma bela de uma resumida aqui para quem não Tá, conhece o filme e dar um pouquinho aí de ficha técnica e sinopse. perfeito. Bom, o enredo do filme é extremamente simples. Inclusive, foi um filme que foi gravado em 12 dias e ele se passa mais ou menos nos 12 dias da 17. vida real, né? Oi? 17? Isso. 17. Uhum. É. Então é basicamente assim: é um músico de rua, irlandês, voltou. Ele estava tentando a sorte em Londres, tinha um relacionamento lá, mas ele acaba rompendo o relacionamento e o pai dele acaba ficando viúvo. Então ele volta para ficar um pouco com o pai, mas também para fugir um pouco desse momento deprê pós-relacionamento, e ele toca nas ruas. Eis um belo dia, ele está tocando na rua, cruza na frente dele a personagem feminina, que é o nome, esqueci o nome dela. Ah, não tem nome. Não tem Por nome. isso que eu não lembro. Essa Os que é a dois não questão. têm nome, tá? Só para vocês entenderem, eles nunca se tratam Isso sobre é nome. lindo. Mas chega a personagem feminina principal e começa a curtir a música dele, faz algumas perguntas até relativamente incisivas, e a partir daí eles começam a conviver. Só que ela é uma imigrante, música também, musicista também, e eles acabam tendo um relacionamento muito próximo do ponto de vista pessoal e musical. Porém, é um romance que é sempre impedido por alguma coisa. Do lado dele ainda é o amor que ele sente pela ex-mulher, a questão toda de tristeza e pós-relacionamento. E no caso dela, ela é casada com um rapaz, veio da República Tcheca, né? Ela é tcheca. Ela é casada com um rapaz, tem uma filha, só que ela imigrou só com a filha e a mãe, porque teve um rompimento. E nesse curto período que eles têm aí para se conhecer melhor, vai se criando um relacionamento que a gente fica assim, pô, mas eles vão virar um casal, não vão virar um casal e tal. E aí, ao final do filme, eles conseguem gravar um disco, os dois juntos, com composições que eles dividiam, inclusive, e onde tudo parece que está se encaminhando para um happy end super tradicional hollywoodiano, não é mesmo? A narrativa é fechada com ele indo para Londres tentar ganhar a vida como músico agora, com CD, um belo material gravado, e possivelmente reatar o relacionamento, e ela consegue ter contato com o pai da filha dela, que é o atual marido que estava brigado. Ele vem para a Irlanda também, na cidadezinha ali, e eles vão tentar ficar juntos. E acaba o filme. E eu acho que esse é o grande vantagem desse filme, o grande legado desse filme, que ele mostra que muitas vezes relacionamentos que eram para ser acabam não sendo, porque não era para ser mesmo, entendeu? Às vezes é só você só precisa desse momento de oxigenar a sua vida com outra pessoa, mas às vezes até para tentar voltar para o caminho normal, né? No caso da personagem feminina, reatar o casamento. No caso do personagem masculino e nosso querido músico, tentar a vida de novo de músico e reatar o relacionamento também. Que coisa linda. É muito. Ah, bom, vocês querem dados também, né? Então ele é lançado em 2006. Diretor, ano. Perfeito, né? Tem 86 minutos, ele é irlandês, a nacionalidade, tanto que ele acabou competindo na categoria Melhor Filme Estrangeiro, que não levou. Ele acaba ganhando o Oscar de Melhor Trilha Sonora. O diretor é o John Carney. E ele fez outros filmes legais, interessantes. Ele também é um roteirista, tá? Por incrível que pareça, eu achei que o ator musicista também, que é o Glenn, ele deveria ter participado do roteiro, porque ele compõe toda a trilha sonora, né? Mas não, até onde consta ele não participou do roteiro, mas parece muito intimista, né? Impressionante como ele casou bem com o papel. Eu acho que a nossa querida Markéta, não sei se é assim que se fala em tcheco, ela é até um pouco mais durinha, mas acho que o lance de ela ser uma imigrante, embora ela fale bem português, essa barreira cultural e da língua... Português não, inglês. Perdão, em inglês, essa barreira cultural que tem dela estar vivendo em outro país, ajuda, não digo mascarar, né, mas talvez essa interpretação, às vezes um pouco simplória dela, encaixar legal. E do ponto de vista comercial, gente, foi 150 mil dólares, 112 libras para fazer, e ele é um filme que lucrou 150 vezes o custo, porque ele é muito chuchuzinho, teve super aclamado, ganhou festivais, virou um hype, né, a época.
E aí ele arrecadou 150 vezes mais do que custou. Rotten Tomatoes 97% de aprovação e Metacritic 90 de 100. Então assim, não tem o que falar, né? Pegou no breu mesmo esse daí, o hype. Ganhou um monte de prêmio, mas acho que os principais eu já falei. Que é o Oscar mesmo. Ele ganhou o Critics' Choice Awards também de melhor trilha. Então a trilha é o chuchuzinho mesmo desse filme. É muito interessante porque é isso, é tão simples. É um casal que, na verdade, não chega a ser um casal. E essa é a delicadeza que o filme vai trabalhar, porque você fica na expectativa, porque a gente constrói a nossa expectativa a partir do cinema hollywoodiano. No cinema hollywoodiano, isso daqui, ó, em 5 minutos tinha virado um casal. E não é o caso. Porque primeiro que ela diz pra ele o tempo todo, eu tenho minhas obrigações, e a gente, em princípio, não entende muito bem. E aí ela leva ele pra casa dela e diz, você quer entrar? E ele já achando, vai rolar, né? E quando ele sobe pro apartamento, tá lá a mãe dela, cuidando de uma criança, que é a filha dela. E de repente os vizinhos, que também são imigrantes, todo mundo ali sentado pra assistir TV junto, que é a única TV do prédio. E você vê que é uma realidade muito difícil. Só que ele se encaixa ali, ele vai vendo beleza naquele cotidiano daquela mãe, daquela criança e de tudo. É um filme muito delicado. Só que o que costura no fundo, que eu acho que é o nosso ponto nevrálgico, é a música. Eu acho que o grande... um musical. Vocês acham que é um musical, falando nisso? Acho que não. Eu acho que é um romance com trechos de música, assim, mas eles não falam, você, a não ser uma hora que ele tá no ônibus, né, que ele começa a brincar, como seria um musical, né, que ele começa a falar, porque eu acabei meu relacionamento, sabe, mas eu acho que talvez, possa ser, depende muito, né, eu acho que não, eu acho que é um romance mesmo, quer dizer, não sei se é um romance também, é um drama, né. Eu acho que porque dá pra considerar um romance? Dá, né? Sei lá. Pode ser um romance platônico, talvez. Eles não consumam, né? Mas isso assim, é um romance. Bons filmes eu acho que não conseguem enquadramento. É porque ele subverte, né? Eu lembro quando você falou, Flávia, se fosse um filme hollywoodiano, eles ficariam juntos. Cara, eles ficariam juntos depois de 15 minutos de filme, aí daria tempo deles brigarem, parecer que terminou e reatar no final, que é o que Hollywood faz. Que é pra você ficar... Essa é a fórmula. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Mas é pra causar o clímax, primeiro ponto de giro, sabe? É formulaico o negócio. Agora, por se tratar de um filme irlandês, e ainda mais tão intimista, a gente talvez em algum momento vai aprofundar um pouco na técnica, mas ele é todo gravado com Headcam, o que hoje em dia me irrita um pouco, porque eu acho que ficou muito datado esse estilo de câmera na mão e tudo documental, tremendo, mas na época fazia muito sentido, é que foi copiado a exaustão, acho que o problema não é o filme, é o que aconteceu depois, né? Mas porque de fato ele foi feito, tanto que os frames, vou trocar aqui, não sei se o pessoal de casa consegue ver, a qualidade da imagem é muito sofrível, isso daqui é um frame em alta definição, mas isso daqui é o filme mesmo. Então se vocês forem ver, a gente estava no começo. E não foi remasterizado. Não, é que nem tem como, porque até onde me consta ele foi captado com câmera digital, ele não foi com película. Então isso deixou a produção muito enxuta, mas não tem o que fazer. O digital não é que nem a película que você telecina, né? Escaneia de novo em alta resolução, porque a película tem. O digital, a resolução que gravou, e é isso aí. Bom, hoje com IA daria pra fazer mas o charme do vídeo é você baixa a produção também, você entende? E meio datado, eles falam no orelhão, é da hora, eles usam mini disc, sabe, que é leitor de CD, pra você ouvir na orelha. Tem uma cena inteira que é super linda, que ela vai comprar pilha para um mini CD. Você não consegue fazer uma cena dessa hoje, entendeu? Ela vai comprar pilha para um Discman. Não tem como, né? Então é bom demais. Eu acho charmosíssimo. Parece que ele foi filmado com uma webcam de notebook o tempo todo. E aí faz com que a gente entre no filme e fique assistindo aos dois ali como se fosse parte da cena mesmo, né? Como se nós estivéssemos ali com eles na composição, e eu acredito que isso traz muita da intimidade do filme. Super exatamente isso. Né? É muito íntimo takes mesmo. Longos, né?
Parece que você tá gravando um aniversário de casa, assim, sabe aquela pessoa que mete o rec e vai embora? Então são takes longos. Mas tem um não tem momento, muito acho que a gente corte. até poderia entrar nessa questão técnica primeiro, então, e falar exatamente disso, porque importa muito. É um filme independente, a gente começa por aí. De um diretor irlandês que sempre esteve ligado à música, eu assisti mais um ou dois filmes dele. Ele fez Sing Street, que eu não vi, mas ele fez um outro que é. Begin Deixa eu Again. lembrar. Isso, que é uma graça também, com a Keira Uhum. Knightley e o Mark Ruffalo, né? Se E nada der certo em português. Título se horrível. nada der. Isso mesmo, se nada der certo. E bonitinho. Então, assim, é quase repetiu a fórmula, mas não tinha como repetir essa fórmula porque ela é muito única. No sentido de que você pega, primeiro, dois atores não atores. A Marqueta, gente, só pra vocês terem noção, ela tinha 17 anos. Ela era realmente uma imigrante, uma musicista imigrante que já fazia alguns projetos com outros diretores. Ela e o Glenn Hansard já se conhecia, já tinha filmado junto, já tinha músicas gravadas, e aí então o diretor vai atrás dos dois. Mas olha que interessante, não sei se vocês sabem, mas o diretor, na verdade, queria como papel principal o Cillian Murphy. E tem. Porque é o que se tem na Irlanda, em princípio. Poxa, Já mas era. Sacanagem. Claro que a gente excelente, tem né? muito. Não Seria precisava de muito mais ninguém. legal. É maravilhoso, claro, mas assim, olhem para o filme, eu não consigo enxergar o Cillian fazendo essa obra, porque ela é muito intimista, de fato, e eu acho que falta isso nele. E ele não é músico. Então, na verdade, quando o Glenn já estava no projeto para fazer as músicas e para usar das músicas e tal, mas não como personagem principal. E aí, quando o Cillian decide não fazer porque a Marqueta tinha 17 anos, ele falou: não quero me envolver, ele não entendeu o roteiro. Porque, veja, É. não há envolvimento físico entre os personagens. Existe envolvimento musical, romântico, amoroso, mas nunca há um toque, um beijo, um nada, né? Então, assim, eu só consigo, obviamente, ver essa história hoje com o Glenn Hansard no papel. E a afinidade dos dois é um negócio tão impressionante. Só que eram dois não atores, isso é importante. A gente está trabalhando com um cinema independente, baixo orçamento, porque uma coisa está ligada à outra, e dois personagens, em princípio, de rua. Músico de rua, ela que trabalhava na rua vendendo flores. Então tinha que ser uma coisa muito despretensiosa e eu acho que casou muito bem. Mesmo às vezes ela parecendo que não sabe interpretar, porque ela não sabe de fato interpretar mesmo. Eu Mas eu acho que achei a assim. atuação dela maravilhosa. Não é bom. Talvez ela tenha feito ela mesma. Entendeu? Tá tudo Uhum, certo, porque Uhum. ficou perfeito no papel. uhum. O sotaque dela é muito charmoso, que é o sotaque É. de quem tá aprendendo a falar inglês ainda, né? Então ela fala as coisas certinha. Só que você vê pela música dela que ela sabe falar inglês. Então, assim, não é que ela. Também não é como se ela só falasse inglês, mas assim, ela sabe pronunciar muito bem. Tanto que a música não carrega o sotaque pesado que a personagem tem. Então ela Uhum. teve ali algumas nuances, sim, sem dúvidas, que foram adicionadas ao papel que ela estava fazendo, né? Mas assim, é perfeito pro papel dela, que nem a Tânia Maria no Agente Secreto. Talvez ela tenha feito ela mesma ali. Só que foi muito Uhum. bom, caiu como uma luva, né? Uhum. Bem lembrado. Inclusive, foi bom você falar sobre essa questão do agente secreto, que eu ia fazer justamente essa comparação. Para quem gosta de cinema nacional, digo do estilo do cinema nacional, câmeras mais viscerais, mais verdades, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é muito parecido. Porque os personagens. Aqui a gente trabalha também muito com não atores, a gente trabalha muito com essa questão de personagens que não são heróis, são só pessoas vivendo suas vidas, entendeu? É interessante porque tem uma correlação muito grande com esse nosso cinema que busca um pouco retratar a verdade da vida, né? Até porque são situações parecidas, né? Os dois são pobres. Eles, né? Um é uma É. imigrante, o outro é um irlandês pobre mesmo, assim, não é? O pai tinha uma loja de consertos de aspiradores de pó. Dá para criar filho, mas não dá para criar fortuna, né? Uhum. Então, eu acho que é legal porque a beleza do filme é um pouco isso também, essa ausência de grandes personagens grandiosos, de trunfos. Então fica a beleza do simples, né? Eu acho que o que define muito Uhum. esse filme é a beleza do simples.
sabe? A música folk também é um pouco mais simples, um pouco mais direta, os personagens são simples, diferente de Simplório, né? Eles são simples no sentido de beleza do que é suave, né? De alguma forma, né? Isso me atraiu muito no filme. E é interessante isso, inclusive, porque a gente pode até tentar traçar um paralelo com o neorrealismo italiano, que pretensamente dizia capturar a verdade do povo, das ruas e etc. Para mim, isso aqui é muito melhor. Veja, não estou desmerecendo toda a importância histórica do neorrealismo, mas eu estou dizendo que isso aqui é de uma despretensão que beira a perfeição do cotidiano e da verdade que, de vez em quando, o cinema deseja ter. E é tão ingênuo que você chega realmente a acreditar no amor que tá ali pairando, você tá torcendo, você quer que aquilo aconteça, você quer que eles fiquem juntos, e você entende completamente quando eles não ficam. O que é melhor ainda, não é? Exato. Eu- Essa cena aqui é muito bonita também. sim. Então, assim, acho que pensando. Fala, Fer. Não, eu só ia falar que isso que você falou do mais verdadeiro é o seguinte, é porque quando a gente começa lá no neorrealismo italiano, né, ou até mesmo aqui no cinema nacional com o... Acabei de esquecer o nome do movimento. Agente Secreto. Cinema novo? Cinema novo, Ah, cinema perdão. novo. Isso, perdão. Quando você pega esses, o problema é que a técnica não possibilitava histórias tão intimistas assim, porque você só tinha câmeras grandes, entendeu? Mesmo que você gravasse em 16mm, era menor, mas tal. É interessante que, a ponto da linguagem cinematográfica, muitas coisas foram permitidas graças à tecnologia, o que é um certo contrassenso, porque hoje com o iPhone você faria um filme até com mais resolução que esse. Mas alguém tem uma boa história para contar? E aí que eu acho que entra, porque também na época, tanto o neorrealismo italiano quanto o cinema novo, que tinha muito aquela questão de mostrar o país, mostrar os diferentes atores sociais. Esse poderia ser qualquer pessoa, mas o fato de ser eles tem um peso muito relevante. Eles não são genéricos. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou chamando que os personagens antigos eram genéricos, né? Eles têm personalidades, assim, né? É muito E específico. entra uma coisa aqui que é muito legal, esse lance de, olha, vamos filmar em 17 dias com o que a gente tem, com os cenários que a gente tem, e aí eles filmam nas ruas de Dublin sem autorização, porque era tudo muito rápido. Até você conseguir autorização, então, tipo, vai do jeito que tá. Então, as pessoas que aparecem são pessoas da rua, que estavam ali passando naquele momento e as coisas acontecendo daquela maneira. Isso é muito interessante. Mas, acima de tudo, tem um toquezinho ali que é muito típico da Irlanda, que vai aparecendo na própria composição das músicas. E aí tem uma cena específica que eu não coloquei aqui, infelizmente, que é quando eles vão para uma festa, senta todo mundo na mesma mesa, e o dono da festa diz o seguinte: só fica quem sabe cantar. E todo mundo fica. Ou seja, era uma festa para cantores. E ali eu tenho certeza que são pessoas reais cantando músicas folclóricas irlandesas reais, que é exatamente o background do Glenn Hansard. E aí tem a música que mais aparece, que eles vão cantar, acho que chama Gold. Não lembro o título da música agora. Eles falam sobre Silver Spoon, nascer em berço de ouro. E tem todo o sotaque irlandês e o violino tipicamente utilizado nas canções. E esse é o background do próprio Glenn Hansard que traz para o filme, porque ele veio disso. E ele tinha a banda The Frames, só que antes disso ele estava imbuído de toda essa música folclórica que vai aparecendo aos pouquinhos. Isso é muito bonito também. Você não precisa estereotipar nada, mas tá lá a questão popular, o que é importante, que faz parte desse filme também. Eu digo mais ainda, você mesmo compartilhou um vídeo da última apresentação dele, momentos antes dele morrer no acidente de moto, num evento exatamente igual a essa cena. Eu fiquei muito tocado. Quando eu vi o filme, eu fiquei muito tocado, porque parecia o exato mesmo momento
que foi gravado e compartilhado dos últimos instantes da vida dele, assim. E que é como se fosse um sarau de cantores, né? Basicamente. Isso. Com algumas pessoas ali como se fosse um bar muito pequeno, né? Um pub, realmente, talvez, não inglês, mas irlandês. E você tem Uhum. aquele cultivo da música local, é maravilhoso, muito bonito mesmo. E uma coisa que me emociona muito nesse filme, é que ele parece muito Van Gogh, né? Porque ele é ruivo. E aí ele tem uma barba assim, igualzinho ao Van Gogh. Eu falo, meu Deus, né? Olha aí o espírito encarnado na própria A Irlanda ainda. encarnação. Ai, meu Muito Deus. legal, muito bonito mesmo. Brinde. E cheers, o meu café acabou. E aí tem algumas cenas em que a gente vê para além das ruas. Essa daqui acho que é uma sequência muito digna, que talvez seja uma das minhas favoritas. Eu vou comentar. Depois eu quero voltar em alguns pontos de análise aqui, mas essa cena é muito bonita porque é o momento que eles caminham e é quando ela revela pra ele. E aí a gente tá falando ele e ela exatamente pela ausência de nomes. É. E, gente, essa foi a terceira ou quarta vez que eu assisti e juro pra vocês que eu nunca tinha me dado conta que eles não tinham nome, porque a gente tá tão imerso naquela Uhum. história que você, tipo, tanto faz. É ele e ela e eles estão fazendo tudo e você tá ali e eles são já seus melhores amigos. Em nenhum momento você sente falta de nome. É muito, muito, muito legal. Tô pra E dizer que nesse acho que a momento, única que tem então, nome é a Ivanka, que é a filha dela, né? é que a filha, Uhum. a Ivanka, e aí o dono da loja de música, porque ela fala o Bill vai deixar a gente É tocar, e verdade. acabou. E o cara do começo que rouba ele enquanto ele toca, e ele corre atrás do cara e fala, fulano, não faça isso. É o viciado em cocaína. E enfim, Heroína, na verdade, desculpa. Heroína. Que o que quer que demais. seja, só esses três personagens que mal aparecem. E faz todo sentido, eu acho, também para um filme minimalista como esse. E aí é muito bonito, porque a gente consegue ver uma paisagem tipicamente irlandesa, para além das ruas de Dublin, cheias de gente, de músicos, além dos pubs, você tem a beleza natural e é o momento que ela fala para ele, eu sou casada, e ele fala, nossa, mas como assim? E cadê teu marido? E cadê? E nesse momento ele pergunta É para ela, foda. mas é foda, né? Essa É foda. sequência é muito Quem nunca bonita, passou por porque isso? ah, que coisa linda. Ele pergunta, mas você ama ele? E ela E aí ela responde, responde o quê? Ela o responde quê, Gui? no Miluj TB. Que aí E aí agora você vocês vão fica ter que sem saber. traduzir. Porque eles não traduzem. Eles Não há não tradução, traduzem, ela ele fica responde em louco com isso. tcheco. Ele fica louco, a gente também, tipo, pô, isso é um erro? Cadê a tradução do que ela falou? E depois você descobre por que que isso não foi traduzido. Uhum. E agora? E agora? Ah, vai ter que contar, né, gente? A gente não lida aqui com Pô, o spoiler. filme é Esse 2006, filme tem galera. 20 Acabou o anos. spoiler. Tem 20 Aí não anos. Ah, eu dá. sei, mas ó, um Mas muita detalhe, gente não não viu, né? sei se revelar isso não vai quebrar o encanto para muitas pessoas, porque é tão bonito. Deixa as pessoas irem atrás. O que que vocês acham? Assiste primeiro e depois vai descobrir o que ela falou. Quem não assistiu, vai. Ou pula essa parte e volta aqui depois. É. Pode ser também. Melhor. Eu não Eu sou não uma vou me pessoa de aguentar. misericórdia, então a gente Eu tem não que vou me falar. aguentar. Voltem. Gente, que lindo. Ela responde, ele perguntou, você ama ele? E ela responde, eu te amo. Em tcheco. Bem, E vírgula, eu te amo. Eu amo você, né? bem, eu amo Eu você. amo você. Oxe, gente, Puta que que coisa pariu, é de partir o bonita. coração. É de parte do Meu coração. E a Deus do gente, céu. mesmo não entendendo, a gente sabe que ela falou alguma coisa muito legal pra ele. É. E ele sabe disso também, né? E é um casal que Sa- tá fadado a não ficar Mas, junto. Então, veja, noção de destino. Ah, o destino. mas lembrando dessa Fala, filho. cena, eu queria ressaltar o nível da atuação facial do Glenn. Mesmo ele não sendo É. ator, porque, cara, Ele é ele muito bom faz ator. caras de surpresa, de admiração, De cachorro que caiu do de caminhão de cachorro, mudança. cara de quem fez merda. Você consegue, ele não precisa falar tudo, né? Ele não precisa transparecer os sentimentos, né? Que é a função muito boa de um ator, né? Então, assim, eu lembro nessa cena, a cara dele é muito boa, né? Tipo, o que você falou? Não, o que isso quer dizer? E ela sai andando. É muito bom. E ela é muito incisiva com ele o tempo inteiro. Para muita coisa, ela é muito ponta firme. Ela faz ele conseguir uma grana para poder gravar o disco. Ela Uhum. consegue um desconto. Eles chamam gente da rua e ela
vai até o final. E ela é muito potente, assim, para uma personagem simples. Ela é muito potente o tempo inteiro, né? Ah, mas eu acho que isso também Bom, mostra a força que tem que ter uma mulher na situação dela, migrante, com filha sozinha, com a mãe para cuidar, entendeu? Então, assim, se não for uma pessoa muito determinada, para mim, o ápice é ela ajudando a negociar o empréstimo no banco, e o cara sai com o violão depois, é muito engraçado. E a cena também de negociando a hora de estúdio, que aliás eu gosto daquela sequência do estúdio, acho bem boa. Que aí mostra uhum. que, pô, ela já era incisiva com o Glenn, mas você fala, tá usando, notou que o cara aceita. Mas não, ela monta em cima de todo mundo, que é bem interessante mesmo. Personagem forte. Vocês têm cenas favoritas, meninos? Oh, Coloca aí, várias. Fer. Tá Coloca bom. do Jason. Vamos às suas primeiro. As minhas? Não, na verdade a minha era essa. Eu tenho muitas, na verdade, mas eu destaco essa mais pela conversa entre os dois e pra mim tá bom por enquanto. Bom, eu vou pular a cena mais óbvia, que tá no começo do filme, e vou começar por essa daqui que eu selecionei então, né, a qual o Fê tá projetando, que é uma cena onde você tem dificuldade para enxergar o que tá acontecendo por conta da câmera que foi usada, como o Fê falou, né? Uhum. Então a gente tá vendo uma câmera digital filmando à noite, como se fosse uma cybershot ali, né, mais ou menos, filmando à noite, então você não tem um Era a discernimento tecnologia da visual época. muito claro do que tá acontecendo. Mas é por isso que eu amo essa cena, porque ela traz uma onda de nostalgia, assim, implacável quando você tá assistindo ela. Parece uma cena do David Lynch, por exemplo, de Uhum. algum filme clássico dele. E é uma cena onde ela tá cantando a marqueira Irglova. É com R, né? Irglova. Iglova. Exato. Uhum. É. Onde ela canta uma música chamada If You Want Me, que é uma música que, obviamente, é a terceira música desculpa, a segunda música da trilha sonora, onde ela já meio que tá processando o fato de um gostar do outro ali e tal. Só que é a cena que justamente ela vai começar a aprender as músicas dele para eventualmente gravar o disco. Né? Então ela fica passeando na cidade com o Discman na mão e fica cantando essa música que ele teria gravado, que ele teria escrito, né? E Uhum. aí é uma cena completamente cotidiana e que te leva de volta para os anos 2000 assim instantaneamente. Por isso que eu gosto do fato, né, que como o Fê falou ali, de que esse filme ele ficou datado, porque ele tá preso no início dos anos 2000. Então quando você assiste a uma cena como essa, cara, é assim, você tá vendo algo típico daquela época, que já faz 20 anos, por incrível que pareça, né? E é uma cena Uhum. muito bonita, como todas as cenas desse filme, é uma cena muito terna, ela é bastante simplória, né, não no sentido de ser simplista, mas ser simples, minimalista no sentido da produção mesmo, né? E aí essa questão de ser uma cena low quality, sabe, de baixa qualidade, assim, puta, só melhora as coisas. Cheia de ruído, e aí você vê as luzes todas embaçadas, assim, naquela exposição estourada das poucas luzes que aparecem ali. Eu acho uma cena muito charmosa, e é uma música que ela canta, né, no vocal principal, enquanto o Glenn ele faz o backing vocal e assim. É, olha, não sai música ruim de um artista triste, né? É impressionante como essa música é bonita. Engraçado que eu fiquei pensando sobre qual era a minha música favorita do filme. É muito É difícil de difícil escolher. escolher. Eu tenho três favoritas, assim, que brigam muito entre si, né? Mas as dela nunca entraram. Eu gosto quando ele canta, mas depois dessa terceira ou quarta vez Monstro. assistindo, essa música, não, essa música entrou um pouquinho mais, assim, melhorou, né? Você tem mais cena? Tenho, claro, ou a próxima, que eu Hum. selecionei essa cena é dilacerante. Hum. Porque é a cena em que ele tá cantando uma música chamada Lies. Olha só o nome. Uma música, de novo, belíssima, né? Uma trilha sonora Hum. tristíssima, assim, de realmente passar mal assistindo. E ao longo dessa música, o filme alterna entre algumas cenas dele cantando, né? Porque ele tá se preparando para gravar o disco, e imagens de arquivos de vídeos que ele filmava. Tanto dela, né? Que aqui não é a personagem principal, não é a Marquera. Aqui é a ex dele, Uhum. que o deixou, E na o traiu. verdade.
Eu né? acho que esse é o Eu principal plot. É, que o traiu, é pior ainda. Por É isso pior que é ainda. Lies. Por isso que se chama Lies. Né? E, puta, mas é uma sequência de takes assim, dos dois se divertindo. É aquela coisa mesmo de lembrança, né? De arquivo, tanto em fita como de lapsos de memória, assim, que é muito bem feita, é muito bem costurada. E aí você tem também essa questão de qualidade de fita de arquivo, né? Como a gente tá falando aqui, só que ao mesmo tempo você vê os dois se divertindo juntos, né? Os dois dando risada, ele pulando no pula-pula como se ele jamais fosse corno na vida dele. Então, assim, e aí você sente aquela dose cavalar de melancolia entrando nas suas veias enquanto você ouve a música Lies, né? E ao mesmo tempo você tá vendo aquilo, aí você pensa em você, em tudo que você já passou com as pessoas que te jogaram na lata do lixo na sua vida, e aí mistura tudo isso. Eu acho tudo muito bonito, eu acho tudo muito eloquente. É uma belíssima cena, de novo, somada a uma música, assim, exemplar pra cena que ela toca. É verdade, Jason. Eu ia falar que eles conseguiram colocar em cena uma câmera pior do que a que eles estão usando, porque a ideia é VHS. Então, como é que eu pioro isso daí? E pra gente Não, olha a hoje, iluminação meu da Deus ex do céu. dele. Como o Fê tá entendi. mostrando, então, O que tem de para artefato. ouvintes verem, o Fê tá projetando uma still, né, uma imagem estática da cena que a gente tá comentando aqui, e aparece justamente a ex do personagem do Glenn sorrindo, né, e com a cara toda estourada por conta da Estourada, iluminação pixelizada. horrorosa Da TechPix que eles da usaram. TechPix que Mas, eles usaram ali. ó, vamos lá. Essa sensação de horrorível é nossa. Na época isso era completamente Maravilhoso. cabível, tá? Sim, mas é o que eu tô dizendo. Se pra época então. isso daqui era lembrança da VHS, que já em 2006 já não era mais usado, pra gente hoje é nostálgico em dobro, porque as pessoas Não, têm eu acho que a saudade do que elas diferença. não viveram, Não, que é mas eu acho o que aí era. VHS. Eu vivi, Porque você assim, viveu, mas. como as câmeras já eram meio amadoras, estavam fazendo filme, tinha que ficar com mais cara de home video, entendeu? Que era, né? E Que a deu galera certo, fazia. cara. Deu muito E deu certo. certo. Eles filmaram isso no iPod, sei lá, em alguma coisa, assim, com os primeiros iPods com câmera, antes do touch, por exemplo. E aí você pega essa sensação. Então tem muitos filmes, principalmente hoje em dia, que é tudo clean, né? A imagem é clean, né? Limpinha, tudo perfeitinho. E enquanto eles tentam recriar momentos passados, que você fala, meu, isso daí é montado. Agora, nesse filme é que não, cara. Parecem registros de humanos mesmo. Registros cotidianos de um casal que realmente viveu junto. Então, puta, por isso que eu falo que é dilacerante, porque você acredita na história que você tá vendo. Né? E isso, assim, é um detalhe que faz total diferença para você sentir a imagem que você tá vendo. Ainda mais com a música de fundo, porque você poderia, por exemplo, como são também nos filmes de hoje, focar na música e lembrar do filme por conta da música. Aqui não, você tá lembrando do filme por conta da imagem somada à música daquele momento, o que fala também da composição do Glenn, que assim é, de novo, deslumbrante, né, igualmente combinada com as imagens do que a gente vê aqui, e você sente a dor dele, é isso que importa nessa cena, né? Você entende que assim ele ainda tá tentando lidar com o luto da separação da mulher, da ex-mulher dele, enquanto ele descobre que a personagem da Marquera, ela é casada, cara, sempre uma casada pra destruir a vida de um homem, impressionante. Então, assim, o que ele tá tentando superar ainda é o que a Marquera tá vivendo. Então pensem na dor dupla dele, né, quando ele pensa nisso. Tanto que quando eles falam no final assim, e se você for comigo pra Londres, né? Tipo, vamos viver a nossa vida junto. Então ela fala, eu posso levar a minha mãe? Aí ele brocha. Isso é muito interessante. Porque ele não queria que a mãe fosse junto, que a sogra fosse pra Londres também, cara. Então, assim, não tem como dar certo isso. E aí, então, você vê aqui, você percebe realmente as memórias de um homem em agonia. Com certeza. Foi ótima análise, Jason. Fer, você tem cena favorita? Olha, eu acho que assim, várias cenas muito boas, mas se eu fosse falar uma de destaque, eu gosto muito dessa, que é a primeira vez. Veja, ela não tem um piano em casa, porque piano é muito caro. Aliás, é um mote muito bonito pro final, que ela ganha um piano dele. Mas então tem um dono de loja de música, pode ver, isso daí é um ambiente de loja de música, né? Que deixa ela tocar o piano.
E aí ele vai junto, e aí ela fala, vamos tocar uma de suas músicas e tal. E ali você vê que até então eles são meio esquisitos um ao outro. Eles não, né, por realidades diferentes, mundos diferentes, ela é muito incisiva, ele é um cara muito, cara, o que essa mina tá falando? Ele é meio reticente no começo. Mas ali eles veem que pela afinidade musical tem um sentimento, né? Tem um borogodó ali, tem um negócio que vai pegar. Então eu acho bonito isso, porque é uma cena difícil de fazer, são takes longos, eles estão de fato tocando ali, e eles têm que interpretar como se eles tivessem ela aprendendo a música dele, e de repente ela entra numa segunda voz que é muito bonita. Então assim, é uma cena que é bonita do ponto de vista narrativo, mas também é difícil de fazer, enfim, fazer funcionar, para não ficar fake, entendeu? E eu acho que funciona, cara. Funciona. Funciona demais. Perfeitamente. Puta merda. Agora, olha a qualidade de câmera de segurança dessa imagem. Mano. Sabe, porque aí era a iluminação da loja, não tem iluminação artificial. Então, é terrível, mas é bonito ao mesmo tempo. Não, desculpa, eu ia falar o seguinte, eu entro em rádio e TV, né, comunicação audiovisual, em 2004. E aí, então, esse filme de 2006, eu sabia exatamente, eu fazia curtas exatamente com essa mesma qualidade horrorosa, que era a câmera que dava pra pegar, entendeu? Então, pra mim tem uma nostalgia que vai além, assim, do tipo, pô, já gravei muita coisa desse pique aí, tentando parecer verdade. Agora, é uma cena que funciona muito bem porque ele ensina a música pra ela, então ele vai ensinando os acordes, ele vai ensinando a melodia, ela vai reproduzindo e eles vão construindo essa música maravilhosa que é Falling Slowly, que é a referência que eu usei no começo do vídeo, né, sobre ele ser um barco afundando e precisando do direcionamento dela pra voltar pra casa, cara. Olha a nostalgia aí, o homesick, né, a necessidade de você realmente voltar pra um lugar que você conhece, que aqui no caso é o amor que ele tá falando, obviamente, né. E essa música, ela é impressionantemente assim, avassaladora em todos os sentidos possíveis, né? A beleza pura em forma de ondas de som, cara. Impressionante. Coisa linda. Bom, meninos, caminhando para o final, eu tava na dúvida que quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiz uma busca rápida. Eu tive um blog quando eu era jovem. E esse blog não sei porque ele ainda está no ar, assim, eu preciso sumir com ele do ar. Mas aí eu pesquisei e tá lá, porque eu lembro quando eu assisti, eu postei sobre o filme. E foi 27 de setembro de 2008. E por quê? O filme é de 2006. Só que ele concorre ao Oscar em 2008, então ele provavelmente tinha ganhado o Oscar. Eu falei, nossa, preciso assistir. Todo mundo deve ter começado a falar um pouco mais. E aí eu fui atrás. E por isso que foi 2008. Isso é interessante. E aí eu convido quem não assistiu o filme primeiro, assista. Depois procure o vídeo de quando eles vencem o Oscar, porque é a coisa mais fofa do mundo que acontece, que os dois sobem no palco. Ela já tinha 20 anos, porque quando ela filma, ela tinha 17, né? E aí aqui ela já tá com 20, porque já passou quase 2 anos, né? Quase 3 anos, né? E aí o que acontece é, ele vai agradecer e fala, e quando ela pega o microfone para falar, a Marqueta corta. Aquela coisa de, acabou o tempo. E ela fica sem saber o que fazer. Só que daí dá o intervalo, volta e o apresentador do Oscar fala, a Marqueta não teve tempo de falar o agradecimento, então ela vai ter agora, então ela sobe de novo no palco, tem o palco só para ela, faz um agradecimento super lindo, então vale a pena ver esse momento histórico do Oscar honrando esses dois músicos lindos em um filme independente, gente. Isso no Festival de Sundance seria mais do que aceito e bem-vindo, no Festival de Toronto, etc. Mas veja, isso é o Oscar. Que legal, que coisa maravilhosa que aconteceu ali. Então, vale muito a pena. E eu encerraria dizendo o seguinte: para mim, esse é um filme que fala muito sobre como o destino brinca com a gente. Por quê? Ele estava na rua, qualquer um poderia passar e ver. Ela passa, vê, gosta, conversa com ele, descobre que ele conserta aspirador de pó. E ela fala, mas eu tenho um aspirador que precisa ser consertado, posso trazer pra você? E no dia seguinte, ela tá lá na rua puxando o aspirador que nem um cachorro. É a coisa mais fofinha do mundo. Tudo é fofo nesse filme, numa medida linda.
E aí, ela tá lá, ela fala, conserta pra mim. Ele fala, mas eu tô no meio da rua, eu não tenho. Não, mas eu trouxe hoje, você tem que consertar. Quais seriam as chances disso acontecer? Então, são duas pessoas que o destino faz com que se cruzem num momento difícil e que faz, inclusive, que eles não fiquem juntos. Então, o destino é brincalhão porque o amor acontece, floresce, é lindo e eles têm a plena consciência de que eles não podem ficar juntos e tá tudo bem. E termina bem assim porque cada um tá se resolvendo na vida. É um filme muito adulto, é um filme muito maduro e de forma Uhum, sem ficar jogando isso na tua cara o tempo inteiro. É a uhum. vida acontecendo, tipo a vida como ela é mesmo. Só que um pouquinho mais suave, né? Não é tão rodriguiano nesse sentido. Então, a música tá ali para costurar. Eu não vejo esse filme acontecendo fora da música. Ela é muito importante. Ela conta a história dos dois, porque não tem quase diálogo, vocês perceberam? Pouquíssimos diálogos de fato, mas a música vai dando tom e vai trazendo as coisas que são importantes serem ditas ali. Eu acho Que delícia de filme. bem legal a humanidade desse filme, né? Tenho certeza que esse tipo de coisa, como a questão do aspirador, não que seja essa a questão, mas isso acontece a todo momento no mundo e a gente pouco vê, a gente pouco fica sabendo, né? Eu acho muito legal também quando ele leva ela pra casa achando que ela vai dar pra ele e não acontece, ele fica frustrado, só que ele não Aham. expressa isso como um cavaleiro que ele é. Ahn, e aí ele fala, poxa, você. Quando ele vai pedir desculpas pra ela pela intenção dele, ele fala, eu tava aqui completamente sozinho, né? Então, assim, ele se abre dizendo, olha, eu tava aqui esperando que algo realmente acontecesse porque eu encontrei você, teoricamente uma pessoa que ele ama, ele não diz isso, né? Ele não verbaliza, mas a gente sabe que o afeto é verdadeiro. Ele fala, eu estava completamente sozinho. Isso é de cortar o coração, assim, de uma forma super perfurante, sabe? E aí, e ela com aquela cara de casada que você não sabe ainda que ela é, né? E ela não consegue expressar, tadinha, nenhuma forma de empatia, porque ela se sentiu agredida, entre aspas, entre muitas aspas aqui, com a intenção dele, né? Então, Uhum. puta, você vê, é uma nuance do filme que, assim, se você não tá prestando atenção, você perde a beleza Uhum. desses pequenos momentos que costuram esse filme, como o Fê falou, final, que acaba de uma forma também muito bonita. Né? Isso aí. O que as pessoas deveriam assistir? Ah, Eu vou começar. Tá. Eu vou começar por um filme que um dia a gente deve trazer aqui ou não, mas na verdade eu tive uma ideia que a gente deve executar em algum momento, que são filmes com excelentes trilhas sonoras que definem o filme, ok? Então anotem, a gente vai fazer isso. E junto com esse filme aqui, o Once, para mim, outro filme com uma trilha que me marcou e fez com que eu ficasse ouvindo e ouvindo e ouvindo no repeat é o One from the Heart, um dos primeiros filmes do Martin Scorsese, Scorsese não, do Francis Ford Coppola, perdão. E é lindo, porque a trilha sonora é do Tom Waits com a Crystal Gale, que é uma das trilhas mais dilacerantes, delicadas, e o filme é também um chuchu, muito parecido com esse, só que hollywoodiano. Já sabem, né? Uhum. eu votaria no Nasce uma Estrela de 2018. Eu acho que o Nasce uma Estrela é uma versão modernizada Terceira e versão hollywoodiana. dessa história. Então tem muitos, né? Mas Muito eu quero dizer boa. assim, eu gosto bastante e eu acho que é como se estivesse rolando na modernidade esse esquema desse. Deixa eu entrar aqui no sol que tá batendo e que tá horroroso no enquadramento. Mas eu acho que esse seria um filme legal. Massa. Eu recomendo o Se Nada Der Certo, ou Begin Again, que é do mesmo diretor, o John Carney, né, como a Flávia falou no começo, e também é um filme com um fim improvável, mas a relação que o Mark Ruffalo, que é o Hulk, né, que ele tá mais Hulk do que ele é o Hulk nos próprios filmes da Marvel, a relação dele com a Keira Knightley, que é uma das minhas atrizes favoritas, assim, também desde Piratas do Caribe, é muito bem construída. Ele consegue de novo trazer essa ternura entre duas pessoas fissuradas por música, né? E é um filme diferente do qual a gente viu agora. Isso que é muito interessante. Ele conseguiu, com o mesmo estilo de enredo, fazer uma obra diferente, à sua maneira, também ali com seu estilo. E, cara, tão cativante quanto esse.
apesar do Once ele ser muito mais íntimo do que o Begin Again, a meu ver, mas não que isso prejudique o Begin Again, pelo contrário. É porque mantém a autenticidade do Once ali como um filme que, puta, dificilmente a gente vai ver qualquer coisa que chegue próxima à semelhança com esse filme. Maravilha, gente. É isso, então. Assistam, voltem aqui, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês amam e com aquelas que deixaram vocês abandonados também. E Tchau. olha só, Once, hein? Uma única vez. Que é a música que não aparece no filme. Meu Deus, ela tá na trilha, ela aparece fechando, subindo, assim, ó, É a uma música das dos mais créditos, lindas. que é a Tá música lá no mais final. importante dos Linda. filmes, né? Música de Linda, linda, encerramento. linda. Apenas uma vez. Tchau. Maravilha, gente. Falou.